Bem-vindos ao Code Podcast. Eu sou o Jefferson. Eu sou o Sidney. E antes da gente começar, o Code tá se superando a cada dia aqui. É impressionante, né? Assim, Graças a Deus. é muita satisfação a gente ter chegado até aqui. O caminho é longo e vamos continuar. E para isso continuar, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e seguir a gente nas redes sociais, né? Estamos em todas as plataformas. Code Podcast, Code Pod 1. Colocou Code Podcast, vocês nos encontram. Vai lá, segue lá. Hoje estamos aqui com um convidado sensacional. O cara é demais e ele veio aqui para dar uma palavrinha com a gente. Nosso querido amigo, professor e secretário da Juventude aí, Michael Nogueira. Bem-vindo, Michael Nogueira, ao Code Podcast. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Sidney, mais uma vez pelo carinho, pelo convite. É sempre um prazer, sobretudo, vir participar de um programa que tem a finalidade de ajudar pessoas. Eu tô aqui realmente muito motivado e agradecido. Obrigado, Michael. Muito A bem-vindo. gente que fica aqui. Lisonjeado com a sua presença, com a disponibilidade de tempo. A gente sabe que você, devido a tamanhos, né, compromissos, né, abriu um tempinho aí para estar com a gente Pra aqui. trocar essa ideia aí. Bacana. Muito bem-vindo. Ô, Michael, então, cara, essa semana a gente tava olhando que vitória aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá entrando no digital aí, lançamento dessa escola de marketing, essa primeira escola pública do Brasil. Como que é isso? É importante que as pessoas entendam o que é a Secretaria da Juventude, né? Ela funciona como funciona um órgão público. Acontece que ela ainda não é conhecida como a maioria das outras secretarias, como a da Educação, a do Trânsito, a da Cultura, a da Assistência Social, a Saúde. A Secretaria da Juventude ela existe para tornar os jovens prósperos e emancipados por meio de educação não formal. Então nós temos uma série de atividades dentro da Secretaria, por óbvio, todas gratuitas, que ajudam esses jovens para os desafios atuais. Na minha época, e nós pertencemos aqui mais ou menos à mesma geração, não tinha nada gratuito para jovem. Era na escola, se você não está na escola, você está na rua jogando bola. Se você está lá na praça jogando bola, você pode aprender alguma coisa boa ou uma coisa ruim. Só que no meu tempo, essa questão do digital é engraçado, que nós nascemos analógicos e tivemos que nos tornar digital. A modulação. Nós tivemos que aprender a lidar com internet, com celular, com aplicativos. Antes era tudo na modulação, exatamente. Quando eu tinha R$1, eu venho de uma família muito vulnerável, muito pobre mesmo, eu não tinha condição de ter um computador dentro de casa. Inclusive, na minha época, nem classe média tinha. Rico que tinha, e quando tinha, eu usava pouco para não vir cara a conta do telefone. Então, quando eu tinha R$1, eu ia num cyber, eu dava R$1 pro dono do cyber, ele liberava aquela máquina por 1 hora. Eu tinha 1 hora na frente do computador, quando eu tinha 15, 16 anos. Então, eu era um usuário ativo na internet. O que eu tinha que fazer? Dentro de 1 hora, eu tinha que entrar no meu Orkut, entrar no MSN, fazer um trabalho da escola, algo assim, fazer alguma pesquisa, pedir para imprimir um papel, deu 1 hora, a tela fica preta, acabou. Nas outras 23 horas do dia, eu tinha que conversar com os meus irmãos, com meus primos, jogar bola, visitar um colega, ter um trabalho de escola. Hoje é Ctrl+C, Ctrl+V, manda no grupo do WhatsApp. Eu tinha que ir lá na casa do colega, com a cartolina na mão, a gente sentava, fazia o trabalho, a mãe dele fazia um bolo com chá e a gente passava a tarde lá, 3, 4, 5 meninos fazendo um trem horroroso, mas estava lá, era o nosso trabalho e a gente se relacionava uns com os outros. O que aconteceu? Nos dias atuais, meninos de 15, 16, 17 anos, não é que eles têm facilidade para lidar com o digital. Quando eles tinham 2, 3 anos e choraram, eles ganharam uma tela do pai ou da mãe. Ganharam uma tela, um celular desbloqueado, ganharam um tablet. E os pais pensavam assim, há 15 anos atrás, olha que lindinho essa neném, já mexe no YouTube, já escolhe o próprio desenho. Então hoje nós temos uma pandemia invisível de jovens que são muito introspectivos. Eles são ótimos em digitar e péssimos para conversar. Então a Secretaria da Juventude, ela está muito conectada com qual é o perfil dos jovens de hoje. Qual é a linguagem que você usa para falar com esse jovem hoje? Que tipo de isca você joga para ele pegar e se tornar próspero? Então trabalhar com os aspectos das possibilidades de renda que gera o marketing digital é uma maneira de você não querer nadar contra a corrente, porque a gente não está
querendo falar para os jovens saírem da internet. A gente quer que eles usem a internet, mas de uma maneira profícua. Que seja uma maneira que ele vai fazer renda ali dentro. Tem muita gente ganhando dinheiro com o próprio celular em casa, no interior do Brasil. E tem gente que faz uma faculdade, e eu não tô falando que as pessoas não devam fazer faculdade. Já tá difícil para quem fez, imagina para quem não faz. Mas tem gente que faz uma faculdade e não consegue se encontrar simplesmente porque não encontra o mecanismo correto de exercer a tua profissão, tua vocação, ou tua missão na Terra. Então tem guri hoje, nesse exato momento, que conhece todas as aplicabilidades de todas as redes, só que ele não entendeu não entendeu que isso pode ser uma fonte de renda para ele. Sidney, o que a gente faz? Nós temos dentro da Secretaria da Juventude uma série de serviços. Nós fazemos emissão de documentos, RG, primeira e segunda via a gente faz. O passe do estudante em Campo Grande nós fazemos primeira e segunda via do passe do estudante. Lá nós fazemos o serviço de junta militar para os meninos que completam 18 anos. Na Secretaria da Juventude nós temos um balcão de empregos ativo apenas para vagas que não necessitem de experiência comprovada em carteira, e temos um balcão de estágio. Eu falei de 5 serviços essenciais, mas temos um cursinho preparatório para o Enem, para o jovem que deseja realmente disputar de igual para igual numa prova de Enem ou vestibular com o filho daquele que vem da escola privada. Nós temos um atendimento com 15 psicólogos que prestam assistência socioemocional para jovens que se sentem ansiosos. É outro problema da modernidade. Um jovem que está ansioso por qualquer coisa, então a porta de entrada para uma depressão e Deus o livre, ideação suicida. Então nós temos uma série de serviços da Secretaria da Juventude, e a escola do marketing digital, ela vem para ser como se fosse uma cereja no bolo, porque não tem como nadar contra a corrente da evolução tecnológica. O que nós temos que fazer é que esses jovens entrem dentro desses cursos, se especializem em coisas que eles ainda não aprenderam, porque não existe profissão que não vá depender do marketing digital. Já está assim, todas, no futuro vai ser mais forte ainda. Né? ChatGPT, então lá nós temos os módulos introdutórios de fundamentos do marketing digital, são 20 horas de certificação. Próxima semana são mídias sociais, depois gestão em tráfego pago, depois a automação, depois vendas para o WhatsApp, Instagram, depois Google, e a gente está linkando agora com um módulo de inteligência artificial na programação e automação da comunicação do marketing digital. Então é um trabalho fantástico que a gente realiza gratuitamente para os jovens em Campo Grande. No ano passado, a escola funcionava não de maneira regular, agora ela funciona. Toda semana tem um curso. E antes a gente fazia cada 15 dias. Mas só no ano passado foram mais de 1.000 jovens que passaram pelos cursos de marketing digital da Secretaria da Juventude. A gente teve uma capacidade de investimento, ampliar a equipe, que eu agradeço à prefeita Adriane Lopes, que viu isso como potencial, permitiu todo o investimento necessário. A gente está numa estrutura lá no Parque Tecnológico, na rua Rashid Neder, um lugar fantástico, de muita conexão, e é aquela coisa. Um detalhe, Sidney, é o certificado que o aluno ganha. Para mim, pouco importa o certificado, Jefferson. O que importa é a conexão que ele faz com os professores, as atividades que ele faz ali interagindo com os alunos. Isso é que cria conexões, capacidade dele entender o poder do network para poder sair daquele mundo onde ele pensa que ele não vai ter oportunidades. Você já faz ele sair com tudo isso aí, tá? É só se ele não quiser mesmo para não sair. O empregado eu não digo, mas monetizando ali. A gente nem deixa sair, porque o guri termina um módulo, a gente já manda uma mensagem no WhatsApp dele, liga e fala, filho, estamos te esperando aqui. Vou ver, tem nesse horário, tem a turma à tarde também, você fica tranquilo. Então a gente tem, nosso sistema lá é de ir atrás e laçar mesmo, e não desistir. O modelo de tratamento de alguns jovens. É só se a faixa etária aí, qual que é a faixa etária? Acima de 15 anos, qualquer pessoa pode fazer curso na Secretaria da Juventude. Inclusive, 30% do nosso público tem mais de 30 anos, pessoas de 40, 50. João, depois vai fazer a marcação pra gente lá, onde passa pra gente o local que ele vai mandar entrar em contato, mandar o WhatsApp, que o João deixa marcado lá, caso alguém tenha interesse. Quem tiver interesse pode mandar um WhatsApp agora pra Secretaria da Juventude, 3314-3577, é o WhatsApp da Secretaria da Juventude. Você pode ligar, é um fixo também, mas você pode também nos acionar via WhatsApp. E quem quiser saber mais também pode procurar o @sejuvecg no Instagram
que lá toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente publica as inscrições dos cursos da próxima semana. Nós temos mais de 40 cursos presenciais dentro do nosso prédio e fora. Temos auxiliar administrativo, assistente contábil, departamento pessoal, RH, logística. Para as meninas tem design de sobrancelhas, manicure e pedicure, automaquiagem, escovista. Nós temos cursos de empreendedorismo, vários cursos para que os jovens entendam são as vantagens de abrir o próprio negócio. Educação financeira, nós temos muitos cursos de educação financeira também. É uma secretaria que tem ferramentas bem amplo, impressionantes para tornar o jovem melhor do que os jovens da nossa geração. Tomara que seja exemplo para outras cidades e estados, né? Com certeza. Já ganhamos prêmio em 2018, ganhamos prêmio nacional de inovação e política. É a minha segunda passagem pela Secretaria da Juventude. Eu criei a Secretaria da Juventude em 2017, fui o primeiro secretário da Juventude de Campo Grande, nesse modelo de secretaria FIM, que atende. Então, fui secretário em 2017, 18, 19 e 20. Saí em 2020 para um outro projeto, era a gestão do ex-prefeito Marquinhos Trade. Quando a prefeita Adriane Lopes assumiu a prefeitura, ela me convidou para voltar a ser secretário da Juventude. A gente tem lá feito um trabalho com muito amor. Porque é interessante isso que a gente estava discutindo aqui, porque quanto mais de informação nós trouxermos, né, para a nossa juventude hoje, até mesmo para pessoas de mais idade que não teve essa modulação do analógico para o digital, para se impor mesmo no mercado. A gente vê aí várias entrevistas, pessoas falando sobre a questão de se colocar novamente no mercado, né? Pelo que a gente percebeu, é difícil de você entrar. Vocês querem fazer transição de carreira. Estão surgindo novas atividades que não existiam há 10 anos atrás. É verdade. E aí a Secretaria da Juventude, a gente, também é um mecanismo para quem tem mais idade fazer a transição de carreira. Vou te dar um exemplo do marketing digital. Tem gente que quer entrar para trabalhar com marketing digital, quer se especializar. Mas tem gente que já tem o próprio negócio e não quer mais ser enganado por gente que fala que faz marketing digital. Vende o que não entrega. Então tem gente que vai e fala, eu já contratei pessoas para fazer tráfego pago e eu não vi resultado. Eu entrei no curso, aprendi a fazer, agora quando eu contrato, eu já sei o que pedir e eu sei como mensurar se o cara está me dando o retorno do investimento ou não. Então é impressionante como uma ferramenta, ela vai muito além de um curso para o curioso ver se ele é bom nesse negócio ou não. Você aprende coisas que não importa onde você esteja, necessário que você saiba, pelo menos numa roda, saber falar sobre aquele assunto ou dar uma opinião. Isso eleva o nível cultural também, porque, vamos lá, a criança, o adolescente, né? Criança não, o adolescente que tem os pais ali, que sempre trabalharam, vamos colocar CLT, né? Isso. E tem a oportunidade de aprender, empreender, aprender, é uma oportunidade de mudar a família inteira, né? Ele dando certo ali, ele traz os pais juntos, né? Acredito que traga os pais juntos, melhora o bem-estar familiar, aumenta não só a renda, mas o bem-estar familiar no modo geral. Não, ele acaba influenciando em tudo, né? Poxa, porque meu pai trabalhava no sol e deixou de se capacitar em algo que fosse importante para aquele momento, eu não preciso repetir o que meu pai ou meu avô fez. Eu posso olhar hoje os problemas e encontrar uma solução, não achar que aquele problema é maior que eu e eu nunca vou poder superar, né? No final, a gente sempre vai falar sobre superação. Entendi. O mundo tá aí para quem quer vencer o desafio. Não para quem espera que alguém o coloque em determinado degrau. E ser secretário da Juventude tem esse desafio. Porque quando você vem de dificuldades, como outras gerações passaram, você aprende a lidar com os problemas de maneira mais natural. Hoje em dia, gurizada, posso rodar a cidade e pegar um guri de 15 anos. Não todos, graças a Deus. Mas talvez a maioria dos jovens tenham sérias dificuldades de se desenvolver em desafios que são corriqueiros. Tem menino que, se eu pegar aí num bairro periférico, colocar uma venda nos olhos dele, colocar ele dentro do carro, sair em zigue-zague, chegar 10 horas da noite, soltar ele na praça Ari Coelho, der o passe de ônibus para ele voltar, nunca mais ele vai ver o pai e a mãe dele. Não vai conseguir chegar em casa. Não sabe perguntar como volta. Não sabe associar
qual é o lugar que é o pôr do sol, se o bairro dele está na região oeste ou leste da cidade. Não tem a capacidade mínima de buscar resolver de uma forma lógica um problema. Isso é muito grave, porque as escolas estão nos entregando jovens que não estão preparados para os desafios da vida. Entendi. Já era difícil antes. Depois da pandemia, o que aconteceu, Sidney, na pandemia? Os alunos passaram de ano nas atividades EAD. Será que eles copiaram e colaram? E eu vou te dizer, eu no lugar deles faria a mesma coisa. Eu também não tinha feito diferente. Eu faria a mesma coisa. Isso é errado, e eu teria tido um oportunidade do oportunista, né? Eu teria tido um déficit na minha formação também. Tem crianças que com 7, 8, 9, 10 anos não sabem ler e escrever direito. Eu acredito que isso é uma falha que, através de algumas mudanças como essa, que possa resolver essa falha de tirar um pouco o foco de nota, de prova, e colocar também um pouco da vivência. A educação formal, né? A educação formal, ela engessa a gente, porque a minha mãe estudou muito menos que eu. Então, quando eu ia para casa, eu olhava e mostrava o boletim para ela. Se ela me desse o aval para eu poder sair, significava que eu tinha mais do que 6 no boletim. Não faz sentido. Eu também, eu queria soltar pandorga no campinho, só podia soltar pipa, né, pandorga, se tivesse as notas boas. Jogar bete, futebol. Quando o seu pai chega e te autoriza a sair porque você tá com o boletim com nota azul, ou tua mãe, você tá sendo treinado para mediocridade. E quando você passa anos entregando um boletim em casa baseado na nota, você entra no mercado de trabalho para os desafios da vida adulta entregando o que é médio. Você contrata um cara para fazer A, o dia que ele puder fazer A, B, ele não faz porque ele já está fazendo A e você paga ele para fazer A. A lógica da média engessa o potencial de todo mundo. Engessou o meu. Hoje eu sou um cara que, assim, do ponto de vista do ter e do ser, eu sou realizado. Eu tenho, sei lá, 80% dos sonhos da minha vida realizado. Porque de onde eu vim, talvez para algumas pessoas o que eu tenho, o que eu sou é pouco, mas valorizo muito as dificuldades que eu passei. Então, para mim, eu tenho coisas hoje que eu não imaginava ter. Então, eu realizei muitos dos sonhos da minha vida. E se eu tivesse me acostumado a entregar o que é mediano, eu jamais teria realizado 10% das coisas que eu realizei. Justamente porque minha história mudou no simples. Eu não esperei a minha história de vida mudar no que é sobrenatural, no que é fantástico. Felicidade para mim não aconteceu quando eu comprei um carrão, quando eu fui morar no apartamento da Plainge no Jardim dos Estados, como eu moro, quando eu fui estudar na Europa, eu já fiz curso em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, tem 3 faculdades. Não é esse dia que a gente é feliz. O detalhe é que a nossa vida muda num dia simples. Num dia simples. E aí, quem tá num dia simples não quer fazer o bem feito, o que é simples, porque pensa que só merece ser bem feito aquilo que é grandioso, é alguém que tá... Ou se for remunerado, né? Ou se for remunerado, pior ainda. Pior ainda. Concordo. Se não tem um retorno, não vou fazer, né? Nós comentamos isso dentro da empresa também. Às vezes a pessoa... eu não vou fazer o que você disse aí. Não faço porque eu não ganho para isso, né? Mas às vezes... Não é obrigação, isso é o dono que chega e que resolva. Isso, mas às vezes está precisando de um líder ali que tem essa visão, que faça aquilo, e se Pode ele ser for uma oportunidade, disruptivo, né? se ele protagoniza. for... Isso. Se você perguntar assim, então, Maicon, qual foi o dia que a tua vida mudou para sempre? Minha mãe engravidou do meu pai, ela tinha 17 anos, muito nova, e minha família, assim, veio da roça, as mulheres eram criadas para cuidar do marido e de casa. E os meus tios eram criados para trabalhar num emprego fixo. Então, se trabalhasse num lugar com ar-condicionado, com crachá, com uniforme... Estabilidade. Está melhor do que 90% dos familiares. E as mulheres foram criadas assim, tem que saber limpar a casa, fazer boa comida, cuidar dos filhos. Então, o padrão de quem vem da roça, ele é muito simples na vida urbana. E eu cresci nesse ambiente do muito simples o tempo todo. E o que aconteceu? Minha mãe engravidou, parou de estudar. Meu pai, um rapaz novo também. Só que a gente não teve uma gravidez. Foram 5. Perdão, foram 4. Na 4ª gravidez da minha mãe vieram gêmeos. Nossa. Então, Maicon, Daniele, Ariane.
Na 4ª gravidez veio o Gabriel e a Gabriela. Então, muita criança. Junto. E o meu pai morreu quando eu era muito criança ainda. Quando você cresce sem o pai e você é o irmão mais velho, qual que é o olhar que os irmãos têm para quem é o mais velho? Seu exemplo. Eu sou o pai deles. Seu pai É a deles. responsabilidade. Então, no dia que eu perdi meu pai, ganhei um monte de filho. Caiu sobre você. Depois de um tempo, minha mãe se casou com meu padrasto, são casados há 25 anos. Um rapaz também muito trabalhador, mas que estudou pouco, estudou inclusive menos que a minha mãe. Quando meu pai morreu, nós morávamos na casa da minha avó. Volta minha mãe com os filhos para casa da avó. Aí depois de um tempo se casa com meu padrasto, a gente foi morar numa casinha de madeira no fundo de um quintal de um tio do meu padrasto. Era mais para cuidar daquele quintal, daquele terreno, para ninguém invadir, do que realmente para pagar algum aluguel, porque a casa não valia absolutamente nada se fosse pagar algum aluguel. Bem simples mesmo. 2 quartos, 5 crianças, o banheiro era no fundo, não tinha rede de esgoto. A gente cortava a luz, voltava todo mundo para casa da minha avó, cortava água, balde na Dona Maria, acabou o gás, lenha lá no fundo. Só que quando você vem do ambiente de escassez, da vulnerabilidade, e você é criança, você não percebe. Para mim era tudo uma maravilha. Guerra de mamona no quintal, subir no pé de goiaba, pular no morro, final de tarde jogar bola com os guris na frente de casa. Muito bom. Buscar resto de carne no açougue pro cachorro. Os meninos cuidavam do quintal, as meninas cuidavam de dentro de casa. Então você vai crescendo no ambiente. Era uma braquiária quando a gente foi lá para aquele quintal. Depois de um tempo, mandioca no quintal inteirinho. Só que a vulnerabilidade, ela não pode ser confundida como um estágio natural. Não era natural eu nunca ter comprado um tênis novo. Meu primo, quando ganhava a roupa da minha tia, vinha algumas roupas dele para mim. Na escola, muitas vezes eu merendando, eu terminava de pegar a merenda e ia comendo pro final da fila. Eu não sabia que recreio é um horário para você descansar. Eu não podia parar o meu recreio para sentar e conversar com os alunos, porque era o meu café da manhã. Não tomava café da manhã antes de sair de casa. Primeiro emprego que eu tive, eu tinha 14 anos, 13 anos, eu vendia picolé na rua. E aí, estimulado por um menino que vendia também na escola. Ele estava comendo todo dia cachorro quente e tomando tubaína. E aí eu perguntei para ele como que ele conseguia dinheiro todo dia. Ele falou que ele vendia picolé. E eu falei, como que é esse negócio? Fui lá e comecei a empreender no ramo da picoleiragem. Cara, fantástico, porque os primeiros 3, 4 reais que eu ganhei no primeiro dia, eu comprei café da manhã no outro dia em casa. Bem cedinho fui na padaria e comprei pão, leite, mortandela, e deu para todo mundo. Antes com R$1 eu ia, comprava um leite, 5 pães, e não era todas as crianças que podiam tomar leite, só os mais novos. Então comigo, vendendo picolé, conseguia comprar 2 litros de uma vez e todas as crianças tomavam leite de manhã. Olha como simples ele é espetacular, porque eu vi o poder que tinha o meu trabalho exercendo fruto dentro da minha família. Sim. Então, se eu andasse 4 horas vendendo picolé, a gente conseguia tomar café da manhã no outro dia. O segundo emprego que eu tive, eu lavava louça num restaurante. Eu ganhava R$30 por semana, era 70 centavos ida e volta, dava R$1,40 que o dono do restaurante dava todo dia para cada funcionário. Era o do passe de ônibus. Só que eu preferia ir voltar de bicicleta para ficar com o dinheiro do passe para mim. Então, R$30 eu dava para minha mãe e R$1,40 era meu. E aí eu comecei a trabalhar ali por um tempo lavando louça e um dia aconteceu uma coisa sobrenatural que mudou minha vida para sempre. Minha vida não mudou quando eu... Então, isso que eu ia perguntar agora. A girada de chave. Foi no Simples, ele Onde falou, que né? foi no Simples. Quando Simples. foi, como foi, né? Eu tava lavando louça e eu comecei a perceber que tava dando o horário dos garçons buscar o vinagrete na cozinha. A senhora que fazia o vinagrete, ela não havia chegado ainda. Tava assim, horário parecido agora, assim. 5h30 da tarde, vai anoitecer. E aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, cara, vai chegar aqui o garçom, não vai estar pronto, o seu Nésio vai dar um piti lá na frente, vai reclamar com a esposa que vai vir, vai falar, poxa, cadê a fulana? E vai ligar pra dona fulana que não tá aqui.
Aí eu pensei assim, eu vou parar a louça, eu vou fazer só um pouquinho de vinagrete, porque vai que eu faço bastante estrago. Eu nunca tinha feito vinagrete. Mas eu trabalhava lá 3 meses e eu olhava aquela senhora fazer vinagrete todo dia. O que eu fiz? Eu parei, peguei 6, 7 tomates e fiz rapidinho. É rápido, é simples. Você lava o tomate, você coloca na maquinha, aperta, cai tudo quadradinho. Rapidinho você faz um vinagrete. Eu fiz uma bacia menor, forrei com pano e deixei lá. Falei, enquanto ela não chega, eles usam esse, e daqui a pouco ela chega e faz mais. Ela não veio, não foi trabalhar. A esposa do dono entrou e falou, Maicon, obrigado, faz o seguinte, faz mais vinagrete, porque parece que ela não vem hoje mesmo. Daqui a pouco acaba lá. E eu parei, peguei um balde rosa que tinha, e aí eu fiz vinagrete de 40 tomates. Eu fiz bastante. Ela foi falando, põe água gelada, porque se coloca água quente, murcha. Água gelada conserva mais. Ela foi me orientando e eu fui fazendo. Obrigado, levou pro garçom lá na frente, colocou nas mesas. Bacana. Esse foi o primeiro dia. O segundo dia que eu cheguei para trabalhar, após esse fato do vinagrete, aquela senhora não tava lá, ela sempre chegava antes de mim. Aí eu pensei assim, se eu começo a lavar a louça e sujo a minha mão, fica difícil eu parar a louça para depois lavar a mão e depois ir mexer com o vinagrete e acumula a louça de uma vez aqui, vem com um monte de prato de uma vez, vai atrapalhar meu serviço. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto tem pouca louça, eu vou fazer o vinagrete, vou deixar pronto. Vai que ela não vem hoje ou atrasa de novo. E eu fiz. Terceiro dia, mesma coisa. Cheguei para trabalhar, não estava lá, já deixei pronto. E aí o patrão entrou na cozinha. Eu nem sabia que ele sabia meu nome. Ele chegou e falou, Maicon, eu assustei. Ele falou, obrigado, cara, você tem ajudado bastante aqui. Deixa eu te falar o seguinte, ao invés de contratar outra pessoa para ser auxiliar aqui, eu vou contratar alguém para lavar louça. E você é auxiliar, porque dona fulana arrumou outro emprego e não volta a trabalhar mais com a gente. Descobri hoje que ela não volta mais. E aí nesse dia, ele falou, a partir de segunda, você chega mais cedo que eu vou te ensinar a espetar carne. Meu salário foi de R$30 por semana para 35. Eu visito todas essas escolas estaduais, municipais, particulares. E eu sempre conto essa história do vinagrete, que a pessoa não foi, eu fiz, sem ninguém pedir. Sim. Porque essa é a melhor história profissional que eu tenho para contar para qualquer pessoa. Teve um menino uma vez lá no bairro Paraty que falou assim, mas essa era a história que você contava, que ia ser fantástico e tal. Eu falei, é. Ele falou assim, mas você continuou pobre. Eu falei, é verdade, porque o meu salário foi de 30 para 35 e R$5 realmente não muda, talvez, a tua vida. Mas você parou para pensar que eu poderia fazer vinagrete o resto da vida? De outras formas? E isso me levar a lugares inimagináveis? Eu falo muito sobre a visão para os jovens. Qual que era a minha visão na cozinha, Sidney? Eu lavava louça e olhava prato sujo. Do meu lado direito era uma parede, mas do meu lado esquerdo era uma senhora fazendo vinagrete, mexendo com arroz e com mandioca. Então a minha visão no ambiente profissional era aquilo. O dia que me trocaram para ser auxiliar de cozinha e colocaram uma pessoa para lavar louça, eu olhava para o meu lado direito, tinha uma pessoa lavando louça, eu olhava na minha frente, já tinha um balde, embaixo alguns tomates, repolho, cebola, uma bancada, um fogão, um freezer. Eu dava 2 passos à frente, eu já estava na porta da cozinha. Sempre que eu percebi que o movimento estava grande, eu dava 2 passos à frente para olhar o movimento e olhar a cara do patrão. É impossível que num espetinho, qualquer lugar que mexa com comida, quando dá horário de pico, o patrão não fique preocupado. Então ele começa a olhar, cuidar de detalhes. Aí, sim, eu olhando a porta, assim, o patrão olha para mim e fala assim, a 12. Ele fala, a 12. Serve a 12. Eu olhei, tava chegando um carro, e aí a 12 tava toda suja. Ah, limpar. Eu fui lá limpar. Eu fui garçom, pô, 4 anos. Eu fui lá, tirei todos os pratos sujos, limpei com vejo. A pessoa chegou com a cadeirinha, criança e tal, peguei um cardápio, entreguei na mesa. Olhei, esperei um garçom olhar pra mim e falar, 12 vai pedir. Fui lá e terminei de recolher os pratos, fui dar pra menina da cozinha lavar. E aí, no mesmo dia, eu fazia várias vezes isso. E não tem nada no teu ambiente de trabalho que não precise de você em determinado momento. Não tem aquele momento, não tenho nada para fazer, vou mexer no celular. É verdade. Sempre tem algo para ser feito no ambiente de trabalho. Sempre tem algo para ser feito no ambiente de trabalho. Apenas para aqueles que têm visão e querem prosperar. Porque aquele que não quer prosperar, se teu coração não está no teu trabalho, você pode mudar 1000 vezes de trabalho, você não vai dar certo em nenhum desses lugares. Quando eu tinha 14 anos, se você perguntasse para mim, Michael,
qual é o teu sonho? Eu não ia dizer ser prefeito de Campo Grande. O meu sonho, com 14 anos de idade, era ser garçom. Como você já foi. Sim. Garçom. Porque garçom ganhava 80 por semana. Mais caixinha. E tem um detalhe. Tinha moto. 4 vezes 8 era mais que o salário do meu padrasto que trabalhava de descarregar caixa. Ou seja, eu ia ganhar o salário dele praticamente, sem precisar descarregar caixa, sendo garçom, que era uma coisa que eu toda hora estava me oferecendo para ser. E daqui a pouco eu ia também, como aqueles garçons que trabalhavam lá, os meninos tinham moto. Qual que é o sonho de qualquer guri que anda de bicicleta? Com certeza. Comprar moto. Sim. Então eu era movido pelo desejo de ter uma moto. Se você parar pra pensar, um sonho muito simples. Sair da bicicleta e ir pra moto. Sair do auxiliar de cozinha e virar garçom. Minha vida não foi feita em cima de trajetórias meteóricas, onde eu tinha sempre um desejo muito grande, quase que inalcançável, de chegar a um posto político ou de chegar a ter um carrão. Nunca foi assim. Para mim, sempre o mais importante que o final da escada, era o próximo degrau. E aí, passou um tempo, eu virei garçom. Não demorou muito tempo. 9 meses eu saí da louça, virei auxiliar de cozinha e já tinha virado garçom. Através dessa proatividade. Sempre me oferecendo para fazer aquilo que talvez outro ficava cego e não queria fazer. Mas como natureza. Eu não fiz vinagrete para mandarem aquela senhora embora. Eu não fiz vinagrete para mostrar que eu era melhor que alguém. Eu não fiz vinagrete para pedir aumento pro patrão ou para puxar saco dele. Eu fiz porque eu era a única pessoa naquela cozinha que podia resolver aquele problema naquele momento. Isso é um senso de protagonismo, um senso de autorresponsabilidade que salvou a minha vida e salva até hoje. Fazer o que precisa ser feito, Salva né? até hoje a minha vida, porque se hoje eu tenho uma equipe com 120 funcionários, 120 servidores. Mas se eu não tivesse feito o vinagrete aquela noite, eu não ia ter virado auxiliar de cozinha. Se eu não virasse auxiliar de cozinha e não ficasse me oferecendo toda hora para ser garçom, não ia aparecer a oportunidade de ser garçom. 15 dias depois que eu virei garçom, outra coisa fantástica aconteceu. É o poder da conexão, poder do network. Eu cheguei numa mesa de um cliente, entreguei o cardápio, um senhor de uns 60 anos de idade com o filho e com a filha sentado. Quando eu entreguei o cardápio, o Jefferson, ele olha para mim e ele fala, uai, você é novo aqui? Eu falei, não senhor, eu já trabalho aqui tem uns 9 meses. É que eu lavava a louça. Aí depois fui auxiliar de cozinha e agora faz uns 15 dias que o seu Nésio me convidou para ser garçom. Ele olhou para mim e falou, cara... Aí ele olhou pro filho dele e falou assim, guri é bom, hein? Parabéns, cara, você cresceu aqui. Eu não sei quem tá nos assistindo se já trabalhou de atendente, mas a grande maioria das pessoas, quando você atende, não fala obrigado. Não percebe que você é um ser humano, que tem pai, mãe, filho, filha. Você leva uma coca, o cara pega, ele não fala obrigado. Você leva uma cerveja, ele não agradece. Você dá o cardápio, ele olha pra você e fala assim, um espetinho. Não é? Um espetinho, por favor. Sim. Eles não sabem falar obrigado ou por favor. E aquele senhor, ele olhou dentro dos meus olhos e me tratou como um ser humano e me fez um elogio sincero. Sem querer puxar meu saco. Ele só falou, parabéns, cara. Você cresceu aqui. Eu fiquei até, parecia que eu era um ser humano ali, com aquele cardápio na mão. Ele olhou pra mim e falou assim, vem cá, o que o Nésio paga aqui pra garçom? Sabe uma pessoa que chega num lugar e conversa com outra? Não é porque ele era um senhor que chegou na caminhonete que ele não poderia puxar assunto com um rapaz que era atendente. Falei assim, ele paga 80, pra mim ele pagava só 50. Falou pra mim, sempre que eu falo isso pra gurizada, eu falo assim, dá vontade de perguntar, senhor do Ministério do Trabalho? Porque tá errado. Ele pagava 50 pra aquela senhora que era auxiliar de cozinha, pra mim ele pagava 35. Depois pagava 80 pros garçons, pra mim só 50. Mas eu nunca reclamei não, só olhei pra ele e falei assim, ele paga 50. Aí ele falou assim, R$50 somados dava quase o mesmo salário, dava quase um salário mínimo. Não era um salário ruim. Aí ele falou assim pra mim, 50, por que você faz o teu dinheiro? Eu falei, dou pra minha mãe o dinheiro. Ele falou, não, você dá uma parte pra sua mãe, mas e a tua parte você faz o quê? Eu falei, não, eu dou o dinheiro do meu salário, eu dou pra minha mãe. Ele falou, você dá todo? Eu falei, não, tudo não, porque o do passe é meu. Aí ele falou assim, não, uma coisa é você ajudar a tua mãe. Outra coisa é você dar todo o teu dinheiro pra tua mãe. Ele tava pensando, certo? Minha mãe era uma exploradora de menor. Só que ele não entendia o meu contexto. Aí ele falou assim, por que você dá todo o dinheiro pra tua mãe? Eu falei, não, na verdade eu não dou todo o meu dinheiro pra ela. É porque lá em casa só meu padrasto que trabalha. E agora comigo trabalhando, eu ajudo a comprar comida. Então todo sábado eu dou dinheiro pra ela, mas o do passe continua comigo. Ele falou assim, e você trouxe? Não tem uns irmãos? Eu falei, não, eu tenho 4 irmãos, só que são crianças.
Ele falou, não, você trabalha para ajudar a tua mãe, os teus irmãos e o teu padrasto. Eu falei, trabalho por causa disso. Aí ele falou assim, entendi, cara. Aí ele parou, olhou pro filho dele, na mesa estava o filho e a filha sentada. Um senhor empresário. Ele olhou pro filho dele e falou assim, você tem um cartão aí? O cara mexe. Abre a carteira e tira um cartão da empresa dele. Aí deu pro pai, o pai pega o cartão. Ele olhou, eu tava do lado esquerdo dele e falou assim, filho, esse aqui é o endereço da minha empresa. Hoje foi a última vez que você trabalhou na calçada. Na calçada não, ele falou. Na calçada, esse horário, não é pra você trabalhar assim. Esse é um horário pra você estar na tua casa com a tua mãe e com os teus irmãos. Esse horário não. Ele mudou minha vida pra sempre. Tem gente que pergunta o que ele fez. Fez uma gorjeta, pagou um curso. Ele falou, não, amanhã você começa a trabalhar lá na minha empresa. Ele não me convidou, Sidney. Ele não falou assim, você quer trabalhar comigo? Sim. Ele não viu em mim uma função para que ele lucrasse lá. Ele não, o guri atende bem, é de família. Viu seu potencial, seu histórico, pô. Ele não fez assim, que não quer pô, se um guri que trabalha para ajudar os irmãos, é um guri que não vai me roubar. É um guri que é honesto, ele é trabalhador, eu posso colocar ele para cuidar do caixa. Ele não viu isso em mim. Ele só fez assim, putz, esse cara é um guri bom, sim. Ele tem que estar lá na minha empresa, que o pessoal lá fez faculdade, estudou, conhece outras coisas, lá ele vai ter mais oportunidade de se desenvolver. Sim. Ele chamou o dono, falou, cara, esse guri é bom, cara. O patrão olhou pra mim, tipo assim, pensou, caramba, vai roubar meu garçom aqui do nada, vai roubar meu garçom. Eu olhei assim, eu nem falei, sim, senhor, quero. Porque quando eu fui pra casa, com o cartão na mão, ele falou, você estuda onde? Eu estudo no Hércules Maimone, tava no primeiro ano do ensino médio, tava com 15 anos já, entrei lá com 14, nessa época eu já tava com 15. Quando eu cheguei em casa, deixei a bicicleta, eu não fui andando de bicicleta pra casa, eu fui voando com aquela bicicleta. Abri aquele portão de madeira, arrastava da metade da calçada pro final, ele arrastava, entrei naquele treirinho entre as mandiocas, soltei a bicicleta na varandinha, falei, mãe, um velho, mãe, eu ofegante, ela, por que você chegou tarde? Era meia-noite. Falei assim, velho, mãe, hoje fui lá com o filho, com a filha dele lá, disse que eu vou começar a trabalhar amanhã na empresa dele, mostrei o cartão, minha mãe falou assim, a empresa do quê? Eu falei, eu não perguntei, ela, como que você aceita? Como que você aceita trabalhar num lugar que você não sabe o que é? E é pra você fazer o que lá? Eu falei, eu também não sei, eu não perguntei, eu vou ficar perguntando, o senhor comendo ali na beira da mesa, eu vou ficar fazendo pergunta. Minha mãe não quis deixar eu ir, ela falou, não, tá estranha essa conversa. Ela falou assim, e o Nésio deixou? Como se o patrão antigo fosse meu dono. Sim, porque minha mãe gostava dele, que ele me tratava bem lá. Falei, e o Nésio deixou? Como se eu tivesse que pedir autorização pra ele. Pior foi minha resposta. Falei, deixou, eles conversaram com o outro lá. No outro dia de manhã, coloquei minha melhor roupa. Só tinha uma roupa boa. Pode ser pobre que for, mas você tem uma roupa boa. Então eu tinha uma roupa boa. Roupa só pra sair. É roupa de sair, roupa de ir no culto, roupa de ir na igreja, roupa de passar Natal na casa da avó. O Hércules Maimone, a empresa dele era em frente ao Hércules, cara. Quando cheguei na empresa, eu não fui nem com o passe de ônibus do estudante, porque eu estudava à tarde. Na minha época, o passe era um papelzinho. Só que só passava na catraca da cor da tarde. De manhã eu não podia usar aquele papel. Então, pra não chegar lá suado, não fui de bicicleta. Eu fui a pé, 4 quilômetros. Cheguei lá às 7 horas da manhã. O porteiro quase não deixou eu entrar, porque não acreditava que eu estava indo, porque o patrão é uma grande empresa, é um grupo de comunicação. O cara me colocou lá como estagiário, trocava água de bebedouro, tirava xerox. Parece que ele não fez muito por mim. Fala, poxa, mas continuou ganhando muito pouco e trabalhando numa função. Eu acho que aquele senhor viu em mim uma capacidade de voar que em qualquer lugar que ele me colocasse, eu ia poderia dar certo. 3 anos trabalhando lá como estagiário, um dia um diretor chega e me falou, Maico, você é um guri bom, tal, mas é o seguinte, agora em dezembro, isso era começo do ano, 2002, falou, agora em dezembro a gente vai ter que te mandar embora, cara, você vai terminar aí o teu 3º ano de ensino médio. Eu falei, mas agora que eu vou fazer 18, você não vai me contratar? Eu sei trabalhar na portaria, na recepção, descarregar caixa aqui no estúdio, sei colocar lapela, sei cuidar da iluminação, sei várias coisas que vocês me ensinaram em 3 anos e agora você fala que eu não posso continuar aqui? Falou, não, você não tá entendendo. A ordem é que o Maicon só fica se fizer faculdade. Na minha família nunca ninguém tinha feito faculdade. Era uma loucura imaginar que eu pudesse fazer faculdade. 2003 foi a primeira vez que teve o ProUni. Nesse dia,
que o cara falou que eu só continuava trabalhando com eles se eu fizesse faculdade, não pelo desejo de fazer faculdade, mas pelo desejo de continuar lá na empresa. Eu mudei de lugar, eu só andava com maloqueiro, vixe, só andava com guri que me ensinava a matar a aula, aí eu matava a aula, ó a ideia dos jovens de antigamente. Matando aula de terminal em terminal. Matando, meu Deus, pra não ficar andando de ônibus, é uma loucura. A gente reclama dos jovens de hoje, mas a gente não olha as cagadas que a gente fazia antes, né? E aí, eu mudei meu ciclo de amizade dentro da escola, comecei a sentar na frente, perto da mesa do professor, porque como que eu não ia continuar trabalhando lá? É aquilo que a gente tá falando do Napoleon Hill aqui, um pouco antes. O hábito de fazer mais que o combinado pro Napoleon Hill é uma das leis do sucesso. O hábito de fazer mais que o combinado eu desenvolvi naquela cozinha. Não sendo pago, fiz aquilo que era necessário ser feito. Sim. No caso, era o vinagrete. Vê como a mudança da vida está no simples? Outra lei do triunfo para o Napoleon Hill é o objetivo claro, bem definido. Quando você tem capacidade de dar claridade no teu sonho, você aprende a primeira coisa, a dizer não pro que te tira do foco. Então, quando a gurizada queria jogar bola no horário de aula de uma matéria que eu não entendia nada, eu comecei a falar, não, espera, vai lá, daqui a pouco eu vou. Comecei a me afastar naturalmente de amizades que não me levavam pro desejo de estudar. Porque eu precisava continuar trabalhando com aqueles caras. Como? Eles me ensinaram a dirigir lá dentro, eles me ensinaram coisas... Lá ia o prefeito e eu colocava a lapela, e o governador, André Putinelli, o Zeca do PT. Eu servia café para essas pessoas, me ensinaram lá mexendo nas luzes do estúdio, eu achei que eu era técnico disso. Não, na verdade eu só ligava antes do programa para a luz ficar bem aquecida. Então eu achava que eu fazia coisas muito importantes, que se eu saísse de lá ia parar tudo a empresa. Olha o sentimento, né? De quem vai fazer isso melhor que eu? Pô, tem que fazer faculdade então. Não pelo desejo de estudar, mas pela necessidade de continuar naquele lugar. Mudei de lugar na sala de aula. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro teve o Enem. Eu fiz o Enem, tirei 98 pontos de redação. Hoje eu sou cientista. Eu tenho várias faculdades. Uma das faculdades é ciências políticas. Eu sou um cara que vem das humanas. Então, eu já tinha uma facilidade de entender matérias de humanas, só que eu não era lapidado em mim. Quando os professores me deram a mão e eu aprendi como faz a redação e eu poderia explorar isso numa prova, eu ganhei uma bolsa, passei em primeiro lugar para publicidade e propaganda no ProUni, na primeira vez que teve ProUni, na UCDB, e mudou minha vida para sempre, porque fiz a primeira faculdade, eu fiz a segunda, fiz a terceira, estudei em São Paulo, estudei em Brasília, então fiz vários cursos, várias formações, inclusive fora do país. Quando eu lido com gurizada na escola, eu falo, pessoal, vocês ficam aí achando que a vida é boa quando você compra um Civic. Hoje eu tenho um Civic, que tá estacionado ali fora. Meu Civic era um carro que eu tinha um sonho de ter, cara, um Civic preto. Eu andava de bicicleta, Jefferson, eu tava andando de bicicleta, eu olhava um Civic e eu falava assim, meu Deus, que carro lindo. Mas o meu vai ser preto. Eu acho o preto mais bonito. Aí depois de um tempão andando de bicicleta, entrei na faculdade, ponto de ônibus, frio, chuva, noite, mão no bolso, assim, na frente da UCDB. Passava um Civic, parava. Eu não olhava, falava assim, caramba, lá vai outro colega de sala, não viveu nada da vida, já ganhou um Civic. Não, eu olhava e falava assim, Deus, que carrão, meu Deus, obrigado, senhor. O meu, esse é bonito, mas Deus, o meu vai ser preto. E todo preto, eu quero todo preto eu acho que é mais bonito. Depois de um tempo trabalhando, prosperando, comprei uma moto, andei 10 anos com essa moto, tinha medo de parar numa blitz, era mais barato eu comprar uma moto nova do que pagar os documentos atrasados. Então era um desafio tudo muito grande. E aí eu parava tomando chuva para ir para a segunda faculdade que eu fazia. Tomando chuva, estacionava um Civic do lado e eu olhava assim e o pensamento repetitivo. Deus, esse carro é lindo demais. E obrigado, porque o meu vai ser preto. Eu agradecia por coisas que eu não tinha. Até hoje eu agradeço por coisas que eu não tinha. Eu imagino assim, para Deus, uma fila de pessoas pedindo deve ser uma fila muito grande. A fila de pessoas que agradecem já é menor. Então, eu cresci pensando sempre, eu já vou pra fila que agradece, porque parece que Deus te entende melhor. E o dia que eu fui comprar esse carro, eu já era secretário. Pega o código aí, hein? Código do começo ao fim. Vou dar... Pessoal, 30 minutos de código pesado, um por cima do outro, pra você aí que tem o desejo, que pensa ou quer, só vai. Não parem. Só vai, porque tá aqui o exemplo vivo. Foi fácil, Michael? Não é até hoje, mas olha só. Eu desejava que o meu Civic fosse preto.
eu fui estudando, as coisas foram acontecendo. A segunda oportunidade que eu tenho de ser secretário. Comprei um carro bom, ainda não era um Civic como eu queria. E aí, um dia eu entrei numa loja e falei pra vendedora, eu quero comprar um Civic preto. Foi em 2021, pós-pandemia, tinha poucos carros, poucas unidades. Ela falou, senhor, eu fui o cliente mais fácil da vida de qualquer vendedor. Eu já cheguei e falei que eu queria comprar. Eu não falei que eu vim olhar o carro. Porque eu olhava esse carro a minha vida inteira. Eu não tô curioso. Pesquisava qualquer lançamento do Civic, eu tava olhando. Tava olhando. Não tinha R$1 no bolso, mas tava olhando. Sei como é. E é assim, cara. E aí a vendedora foi daqui, foi dali e falou assim, olha, só tem branco, só tem o cinzerídeo, tem um azul, preto, não tem estoque. Eu falei, tudo bem. Isso era na Inducar ali da Fernando Correia? Não, Ricardo... da Afonso Pena. Tá. Afonso Pena. Eu vou na outra unidade. E ela, não. Depois descobri que não é o mesmo dono. Ela já ligou lá pra ver se rachavam a venda, né? Já ligou lá, peraí que eu já vou ver pra vocês. Aí ela voltou meio que aliviada. Não tem também, né? Vai comprar comigo? Era o Compra na esquina na época ainda, né? Hoje é BK. Não. É ao lado. Correia. Continua lá. Não, continua lá. No mesmo lugar. Mesmo lugar. A Endocar. E aí, ligou lá e falou, não tem. Ela ficou meio aliviada. Não vai comprar comigo, não vai comprar com ninguém, né? Ela falou, só se você encomendar hoje, mas chega daqui 90 dias. Eu falei, se eu comprar hoje o Civic preto, em 90 dias você me entrega? Ela foi, mostrou no sistema e falou, em 90 dias, tem uma fila de espera aqui, mas em 90 dias chega o seu. Eu pensei assim, 35 anos desejando esse carro. O que é mais 90? Mais 90 dias. 90. Paguei, não sabia nem pagar, porque tinha que ir no meu banco fazer uma transferência, não é? Aplicativo não passa, cartão não passa, de jeito nenhum. Por mais que eu tivesse com o dinheiro em caixa, eu tenho que ir lá pedir uma autorização pro meu gerente para ele autorizar essa transferência. Beleza. Não consegui pagar no mesmo dia. No outro dia, o carro foi pago. Ela me mandou a nota, o extrato. 90 dias depois chegou o carro. Fui com a minha esposa pegar. A Karina, minha esposa, estava grávida do João Miguel. E a gente tinha a Helena já pequenininha. E a gente foi lá tirar foto. Eu olhei assim e tal. Até hoje. Eu acho que eu postei essa foto. Não sei se eu já postei essa foto. Tá lá o Civic todo cheio de laço e tal. E eu tirando foto bem assim. Minha esposa falou, você não tá feliz? Eu falei, tô. Falou, mas não parece que você tá feliz. É um carro que você vivia falando que era um desejo seu, desejo de infância, de adolescência, de juventude. Hoje você tá com essa cara? Você tá emocionado? Eu falei, não. Porque ele veio cheio de cromado. A frente dele tá cromada, a lateral cromada, a traseira cromada. Eu falei com ela que eu queria todo preto. Aí ela falou, não, mas a versão é XL. O que vem todo preto é o Sport. Ela me vendeu mais caro, uma versão mais cara. E o todo preto é uma versão um pouco mais de entrada. Eu falei, poxa, mas eu tava pagando assim, não custava pedir ali e tal. Ela falou, não, a gente não faz esse tipo de customização. Eu falei, tá tudo bem. Peguei o carro, no outro dia da manhã, levei 9 horas da manhã pra emplacar. Levei emplacado. 10 horas levei na funilaria. Eu levei na funilaria, olhei pro funileiro e falei assim, amigo, tira todos esses cromados que tem no carro. Quanto você me cobra? Ele falou, R$1.200. Aí você me entrega o carro quando? Amanhã, final da tarde. Pode ficar. Entendi. Tem amigo meu que fala assim, depois eu fui com o carro todo preto, joga bola, os caras, pô, mas virou maloqueiro, cara. Você comprou um carro, mal saiu com o carro da concessionária, já mandou pintar as coisas? Pô, coisa de maloqueiro. E eu olhando pros caras, falei assim, você não tá entendendo. Não sabe de nada. Você não tá entendendo. O que na verdade eu tô fazendo é premiando uma versão de um guri que eu fui. Sim. Eu já fui uma versão de um guri que olhava um carro desse e queria ele todo preto. E eu andava de bicicleta. Depois eu era um guri que estudava, fazia faculdade, e aí eu olhava esse carro e agradecia ele, porque um dia eu ia ter ele todo preto. O que é R$1.200 para eu premiar esse menino? Sim. Para mim, R$1.200 é um bom dinheiro, mas não vai mudar o meu orçamento familiar se eu investir. Mas a sensação de olhar o meu carro todo preto e lembrar das outras versões que eu fui, é olhar para os outros Maicon e falar assim, cara, obrigado por vocês terem acreditado que eu seria esse Maicon de hoje. Porque não faz sentido você viver uma vida pedindo. Tem uma passagem, tem em Lucas, tem em Mateus, na Bíblia, que ela diz assim, seja fiel no pouco, sim, que no muito te colocarei. Sim. E quando você coloca isso em prática, agradecendo no pouco, num tempo de escassez, quando chega na tua mão, você pode ter uma bicicletinha velha, mas ela é limpa, ela é cuidada, você valoriza. A minha moto tava com o documento atrasado, mas ela tava limpa. Eu descia, eu morria de medo de parar numa blitz. E hoje, cara, quando eu vejo o poder público tomando moto de trabalhador, me dá uma vontade de parar e chorar junto.
Não dá vontade de chegar lá e tirar a moto de cima porque tá errado. Mas dá vontade de sentar e chorar junto e olhar pro guri que perdeu a moto e falar assim, irmão, tranquilo. Fica bem tranquilo. O que Deus tem pra você não é o polícia que vai levar, não. Não é o Estado que vai tomar. O que Deus tem pra você tá guardado e é só pra você. Como tá guardado pra mim, como tá guardado pra qualquer um, né? Então são princípios que a gente tem que carregar pra fazer a gente valorizar a nossa história e entender que mais importante que o final da escada é o próximo degrau. Ah, mas o próximo degrau é importante. A gente atenta, né? É o processo aqui que a gente fala. O processo. Deus age no processo, né? Se você ficar sentado, parado, esperando cair nos... Se você não fosse lá cortar o tomate, você ia ser um lavador de prato. Em 2019, eu tava com a Karina, minha esposa, em Paris, na França, fazendo um curso na Fundação Napoleão Hill, e a gente tava no topo da Torre Eiffel, cara. Lá tem 2 ingressos que você visita a Torre Eiffel. Um que vai até metade e outro que você paga um pouco mais caro, que você vai até o topo. A gente foi até o topo. E aí lá 10 horas da noite tá dia. Aí vai anoitecendo 10h30 da noite, aí acende aquelas luzes. Era um dia agradável. A gente ainda não tinha filhos, a gente era noivo só na época. E aí ela falou assim pra mim, eu tô muito feliz com essa viagem. A gente tá aqui, você tem essa condição de fazer essa viagem, você faz bons projetos, é reconhecido por isso. Na época eu tinha um bom salário, eu era um secretário municipal. Aí ela falou assim, graças ao prefeito que te deu essa oportunidade, você faz um bom trabalho. Eu falei, mas não faz muito sentido. A gente não tá aqui porque eu sou secretário, porque eu sou cientista político, porque eu cuido de projetos. A gente tá aqui hoje porque eu lavava louça no restaurante, de uma senhora faltou, eu fiz vinagrete. Se eu não fizesse vinagrete aquela noite, hoje eu ia estar lá em Campo Grande, reclamando que meu pai morreu cedo e eu tive que criar os filhos dele. Reclamando que minha mãe parou de estudar porque ela casou de novo com meu padrasto, que é outro rapaz que parou de estudar e nunca deu aquilo que eu pensava que eu poderia ter. Reclamando que o Nésio lavava louça, ele me mandava fazer vinagrete também, me explorava. Repara que a vida do reclamão é sempre uma vida que poucas coisas interessantes ele vai contar. Ele sempre vai contar uma história de coitadinho. Triste. Ele nunca fez por ele aquilo que ele deseja que o outro que o outro faça. Eu falei, Karina, se eu não virasse auxiliar de cozinha, eu não ia virar. Se eu não fizesse vinagrete, eu não ia virar auxiliar de cozinha. Se eu não virasse auxiliar de cozinha, eu não ia me oferecer toda hora pro patrão. Ele não ia me convidar para ser garçom um dia. Se eu não virasse garçom, eu não ia atender a mesa de um cliente que viu um valor em mim. Águia voa com águia, galinha cisca com galinha, leão caça com leão, gente preguiçosa gosta de gente preguiçosa, gente fofoqueira com gente fofoqueira. Aquele senhor era uma águia que viu em mim outra águia. E eu não me imaginava uma águia. Eu me imaginava um bom garçom. Só que você é uma águia sendo um limpador de chão. Sim. E isso não muda o teu DNA. O leão, cara, ele pode estar com fome, ele pode estar sem o que comer, mas ele continua sendo um leão. Sim. E a águia é a mesma coisa, aquele senhor falou, você é um guri bom, cara, eu vou te levar para um lugar. Eu não teria conhecido aquele senhor, não ia para um ambiente onde as pessoas falam, cara, você é um guri bom, você tem que fazer faculdade, para de ser vagabundo, para de ser preguiçoso, estuda direito. Quando eu vi quem estudou, realmente eu fiz, eu falei, cara, realmente eu tenho uma missão aqui, eu gosto de projetos, eu vou entrar, eu vou fazer acontecer. E minha vida mudou num detalhe. Toda vez que eu vou num lugar, eu falo pra gurizada, meu Deus, hoje vocês têm mais condições do que eu e minha geração tinha. Hoje vocês têm Bolsa Família, você não precisa vender picolé na rua, porque vocês têm, o governo tá dando comida pra vocês. Antes, R$1 e tinha que ir num cyber de vez em quando que eu tinha R$1. Hoje, qualquer guri em qualquer periferia tem acesso ilimitado, quase que ilimitado, às redes sociais. Utilize esse trem pra você aprender alguma coisa. Tira a bunda da cadeira. Se você não tem nenhuma condição, lava o teu tênis. Se terminou de lavar o tênis, comeu, pega o teu prato, leva na pia e lava. Não deixa tua mãe fazer isso, não. Sim. Arruma a tua cama. Então, é uma falta de autorresponsabilidade e a gente, dentro da Secretaria da Juventude, a gente imputa isso a eles. Muito importante seu trabalho. O que é bacana, que a gente sempre traz aqui, e agora você trazendo essa história, ô Maicon, é que as histórias, elas podem ser diferentes, mas o caminho é o mesmo, cara. Não você tem, o trabalho devolve, cara. Isso. A dedicação devolve, não tem o que fazer. E nisso tudo, o que é importante é sempre se atentar ao processo. Isso que você falou e você sempre bateu em cima e a gente vem falando em todo vídeo. Se atente ao processo. É óbvio, você tem que ter uma direção. Você não pode sair para andar e não ter um ponto, né, um objetivo. Mas assim, tenha o seu objetivo, mas se atente ao processo, ao que acontece. Muitas vezes a oportunidade surge naquele processo. Se você fosse o cara que ficasse ali dentro, não, só sou pago para lavar louça. Vou lavar louça, você nunca teria contato com alguém que
eu ia estar nesse exato momento lavando louça e reclamando que tentaram me explorar, fazendo vinagrete sem me pagar. Não foi pro salão, não teve contato com a pessoa que te deu a oportunidade. Não me levar para um lugar para eu estudar e virar alguém que me emancipou e emancipou minha família, porque meus irmãos todos fazem faculdade. Minha família tem médico, tem advogado. Fui o primeiro neto da minha avó dos 17 a fazer faculdade. Minha mãe, que tinha parado de estudar, com 50 e poucos anos eu olhei minha mãe em casa um dia e falei, mãe, a senhora vai voltar a estudar? Eu trabalho com a educação das pessoas e eu tenho minha mãe sem estudar dentro de casa, sem terminar o ensino médio. Fez o EJA, reprovou, chorou. Segundo ano, fez o EJA, reprovou. Na terceira vez que ela fez o ensejo, aí passou. Ela passou, falei, agora escolhe a faculdade porque eu vou pagar. Aí eu pago a faculdade da minha mãe, faz 4 anos, ela faz serviço social, tá se formando agora em julho. Que bom. É outra pessoa. Porque ela pensava que com 55 ela estava aposentada. Agora ela tá com 60 anos, cheia de projeto. E vou te dizer, honrar pai e mãe é um princípio bíblico de um desejo que Deus deixou para nós, que a gente realize, que se o jovem não conseguir honrar pai e mãe, pode parar. Eu não conheço uma pessoa na história da humanidade que tenha feito qualquer tipo de sucesso que não sinta orgulho da tua origem. Tua origem é onde? É do ventre da tua mãe, começa lá. É lá do bairro pobre que você morou, é daquela casinha de madeira que você viveu. Então, isso é o que muda a vida das pessoas, é reconhecer, aceitar aquilo que tem que aceitar e mudar aquilo que tem que mudar na essência da própria origem. Isso deixa algo muito forte, Michael, que a gente também bate aqui, para quem tá lá em casa, da família dando certo, acaba contagiando todos os outros. Acaba a sua mãe, igual você falou, meus irmãos fazem faculdade, então você vive, hoje é uma prova real, vida, né, que dá certo. Então, para quem tá lá em casa, muitos que estão lá, dentro da idade 15, 16, 17, 18 anos, eu estive lá um dia nesse sofá, ou preso dentro de ideias, ou preguiça mesmo, né? O Michael tá aqui hoje mostrando para você aí, pessoal, que é possível. Qual que é a sua idade quando entrou no restaurante? 14 anos, gente. Quantos anos você tá agora? 38. Então, olha só, os processos, né? Mas o vinagrete te trouxe até aqui. E exatamente. Você carrega ele e você tem ele como exemplo. Então, para quem tá lá em casa, não dê desculpa que você não pode fazer o vinagrete. Tenha soluções. As desculpas vão te deixar lavando os pratos. Exatamente. Ô, Maicon, e o que é importante que a gente assim, conseguiu, né? Trouxe esse feito, essa graça de trazer você aqui, passar um pouco da sua história, falar um pouco desse projeto que tá valendo, que a gente vai deixar os dados aqui embaixo para entrar em contato lá. E para os dias de hoje, a gente vê que existe esse processo muito de comparação, né? A gente vê que um dos problemas psicológicos que abala o mundo hoje é se comparar, né? E aí é por isso que a gente sempre bate, se atente ao processo, tem um objetivo e se atente ao processo. E você que está nessa posição hoje, lidando com jovens, né? Lidando com essas pessoas que são o nosso futuro, né? Vamos dizer assim. O que você recomenda para esses jovens e também para essas milhares de pessoas que estão assistindo aqui, assim, que você recomenda para essa virada de chave que você teve? Olhar para dentro de si. Nenhuma resposta vai estar no outro, nenhuma resposta vai estar no ambiente externo. A resposta de tudo está sempre dentro da gente. Eu vivi numa condição muito vulnerável e eu tinha uma impressão dentro de mim que aquilo um dia ia ter fim. Eu tinha a impressão que um dia eu poderia usar minha vida para fazer coisas grandiosas. Não do ponto de vista de ter, porque ter um carro confortável é muito bom para levar minha família para os lugares. Mas de ter, assim, condição de não deixar meu filho vender picolé na rua. Então, toda vez que eu olhei para dentro de mim, eu descobri o meu valor. O meu valor não está na opinião do outro, a meu respeito. O meu valor está na minha consciência quando eu deito para dormir. E isso é o que é importante. Tem gente que começa a confundir o valor com a opinião do outro. Vou dar um exemplo. Eu tenho 15 mil seguidores em Campo Grande, mais de 15 mil no Instagram. Só que se eu precisar realmente de alguém ao meu lado, num dia difícil, eu devo ter 5 pessoas. Eu tenho minha esposa, eu tenho minha sogra, eu tenho minha mãe, eu tenho minha avó, eu tenho uma irmã. Meus outros irmãos moram fora. Numa urgência, eu sei que eu recorro a 5 pessoas na minha cidade. E aqueles outros 15 mil? Imagina se eu vivo uma vida tentando agradar pessoas que quando eu precisar elas não vão estar comigo. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo que está nos assistindo, que tem ali 300, 400, 500, 1.000, 2.000 seguidores no Instagram ou amigos no Facebook. Essa falsa sensação de que você é querido pelas pessoas faz com que você talvez compre o que você não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar uma pessoa que você não conhece.
né? Então tudo isso gera ansiedade na vida das pessoas. Quando você olha para dentro de si, você pode se comportar como um juiz de direito estando no ponto de ônibus. Você olha um Civic na rua e você pode olhar, agradecer pelo Civic que você vai ter, você tendo só as moedas do passe de ônibus. Então não é o lugar que a gente tá que nos transforma. É o que tem dentro de nós que transforma os lugares onde a gente tá. Então é tudo uma questão de visão. Aconteceu comigo, minha história é uma história muito simples. A história não tem nada de diferente da maioria da história das pessoas. Minha história é muito simples. A gente fala assim, você devia escrever um livro, fala, cara, mas por que minha história é muito simples? Ela se repete o tempo todo por aí. Todo dia tem gente ganhando e perdendo oportunidades. Ali fora, enquanto a gente está gravando isso aqui, tem gente no comércio ganhando e perdendo clientes, ganhando e perdendo contatos. Tá acontecendo tudo. Só que eu tive uma consciência de quem eu era e onde eu poderia chegar. Hoje eu tenho sonhos assim que, se comparar os sonhos que eu tenho hoje para minha vida, para o meu futuro, para os sonhos daquele menino, eu falo assim, cara, parece outra pessoa. Não é outra pessoa, é a mesma pessoa, é o mesmo coração, só que com desafios diferentes. Desafios diferentes. Top. Muito bom, muito bom. Michael, já devido ao tamanho tempo, né? Eu até agradeço muito, Jefferson. Né? Esse ponto aqui agora é contigo. Bom, Michael, como a gente disse aqui, o Code Podcast ele é voltado a essa área de empreendedorismo, desenvolvimento, a melhora para o seu dia a dia, profissional, pessoal, saúde, tudo. A gente achou muito interessante trazer essa história sua, que por mais que seja simples, pode ser a história de alguém que está assistindo ali agora, ou tem uma história parecida e às vezes está desmotivado, não sabe onde chegar. E aí vendo você ali, além de ter conquistado tudo isso, tem muito mais sonhos e ainda está ajudando os nossos jovens do futuro, né? Para ser melhor, e isso é muito importante, tá? Então, aqui eu deixo um agradecimento do Code Podcast, tá? Mais uma vez, pela sua presença aqui, tá? Por ter trazido o João aí também, né? Muito obrigado mesmo, né? Nós deixamos aqui a nossa gratidão. Eu que agradeço o João, da tua equipe, ex-aluno da Secretaria da Juventude, né? E hoje está aqui ajudando na produção de vocês. Parabéns. Jefferson, Sidney, obrigado pela oportunidade. Queria voltar outras vezes, falar sobre a Rota Bioceânica, que é uma estrada que estão construindo que liga Campo Grande ao Oceano Pacífico e vai mudar completamente a maneira da gente exportar os produtos. Hoje a gente exporta via Porto de Santos e Paranaguá. Por meio dessa rota, a gente vai começar a exportar via portos chilenos. Então vai mudar bastante coisa, porque vai diminuir o tempo dos nossos produtos chegarem na China, ao passo também de que a gente vai começar a importar mais barato. Esses produtos desse estúdio vieram basicamente do mercado asiático, então eles vão chegar mais barato. E qual vai ser o impacto disso na vida do jovem aqui? Então... Fica o desafio pra gente voltar. Fica a enquete aí, então. Comenta aí, vamos deixar no corte aqui. Vai ficar retido para você que é seguidor nosso aí, você que é seguidor nosso, você vai ganhar agora de brinde essa chave aqui, que vai ser o próximo assunto que a gente vai discutir. A gente vai estar marcando aqui com o Michael um dia que ficar mais bacana pra gente discutir sobre esse assunto, que também pode ajudar você aí, que tem um comércio perto, ou alguma coisa que possa ajudar tanto na construção quanto depois da construção. Não esqueça, tá vendo? O Code libera códigos. Isso aí, pessoal. Agradeço. Nos sigam nas redes sociais. Estamos em todas as plataformas. Code Podcast, Code Podcast 1. Segue a gente lá. Michael, brigadão, tá? Valeu, abraço, até a próxima. Valeu. Um grande abraço pra você, até a próxima. Até mais.